E aí, filhos do rei, tudo bem? Tudo bem com você, com sua família, seu trabalho, na sua casa? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do Buscando o Reino Reflexões. E eu não sei aonde que você está, qual cidade, qual lugar que você está. Eu estou falando aqui de Cuiabá. E por incrível que pareça, né, Cuiabá é conhecido como uma cidade muito quente. Nós estamos passando por um frio, 14 graus mais ou menos, aqui agora às 16 horas, né, mais ou menos isso, para 5 horas da tarde, e nós estamos aí com 13, 14 graus. Por isso aí, duas camisetas, né, uma camisa, uma camiseta, é porque o clima lá fora está muito bom e eu gosto um pouquinho desse clima. Meu nome é Ricardo Costarim, você que não me conhece, assine o nosso canal, se inscreva, né? Para você receber mais vídeos, para você estar antenado aí nessa nova série do Buscando o Reino. E é um motivo de orgulho, um grande prazer ter você aqui comigo. Vamos lá no Buscando o Reino de hoje? Muito bem, Buscando o Reino de hoje, nós iremos falar do reino. E eu estou com a minha Bíblia, vocês já sabem que eu tenho a minha Bíblia aqui, né? Especial, uma Bíblia missionária Caleb. E o texto está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Você que conhece bem a Bíblia, você vai logo conhecer e saber de qual texto nós estamos falando. Vamos lá? Capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler os 10 primeiros versos, bem rapidinho. Ele diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, e aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o 10º, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Algumas perguntas. Onde que eu encontro o reino? Qual que é o caminho para o reino? Jesus respondeu aqui. Esse texto ele está ali inserido no capítulo 5 do livro de Mateus, do Novo Testamento, e o capítulo 5, 6 e 7, ele fala sobre o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é o Sermão da Montanha, como alguns conhecem, mas é o início do ministério de Jesus. Ele já estava peregrinando ali na região de Israel, andando por Cafarnaum, Mar da Galileia, né? Descia um pouco para Samaria e até Jerusalém. No entanto, neste momento, Jesus estava sendo reconhecido como um homem de milagres, de feitos, um homem que falava diferente, um homem diferente, que não tinha andado por aquela região ainda, a não ser João Batista, que estava no deserto pregando, comendo gafanhoto, mel silvestre, mas Jesus era diferente. Jesus é diferente. E o povo começou a acompanhar, a multidão começou a se aproximar de Jesus, todo mundo querendo estar perto daquele homem diferente, que fazia milagres, multiplicava pães, que estava dando de comer ao povo. E Jesus, observando isso, olhou para aquela multidão, porque ali não estava só os discípulos, viu? A narrativa começa como ele falando para os discípulos, mas depois ele continua e você vai perceber que ele estava falando para as multidões, para a quantidade de pessoas, além dos discípulos que estavam ali com ele. Muito bem, quando Jesus viu aquela multidão, ele chamou-lhe no monte, e como se assentasse, é diferente de falar de pé, ele mandou todo mundo se assentar e falou: bom, vocês querem me seguir? Vocês querem estar comigo mesmo? Vocês querem andar comigo? Vocês querem me ouvir? Vocês querem estar perto de mim? Existe uma condição. E a condição é o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, se você não conhece, leia. Algumas pessoas falam que é humanamente difícil seguir o que Cristo nos passou no Sermão do Monte. Eu também digo que é muito difícil. Tem uma parte aqui que diz para você amar o seu inimigo e orar por ele.
Tem uma parte para você ser sol, para você ser luz e sal para as pessoas. Tem uma parte aqui que diz que você não pode agradar nem a Mamon, nem a Deus, nem ao dinheiro, nem a Deus. Enfim, o Sermão do Monte é fabuloso, eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte e eu espero que você leia. Muito bem, eu estava falando de reino e eu fiz algumas leituras aqui falando sobre o reino. O Sermão do Monte, ele tem aqui 9 bem-aventuranças, basicamente. Eu li 8, né? Faltou a última que está lá no verso 11, mas onde eu queria me pegar é o seguinte. No verso 3 ele diz, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um verbo no presente, na verdade, interpretação de texto. É agora. Se você perceber em todas as outras bem-aventuranças, você vai ver lá, serão, né, no verso 4, no verso 5, diz lá, herdarão, serão, no verso 6, os misericordiosos alcançarão, no verso 8, os limpos de coração verão, tudo no futuro, lá na frente. Mas quando se fala no reino, que é o verso 3 e o verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabia que até aí tem um significado muito especial? Jesus está dizendo o seguinte, se você for humilde de espírito e se você for perseguido por causa da justiça, a justiça de Deus, Deus é justo, você sabe disso, além de misericordioso, você consegue estar no reino dos céus agora. Ô meu irmão, esclarece aí que eu não entendi nada. Muito bem, vamos lá. Ele diz aqui, porque deles é o reino dos céus. Sabe por que ele diz no presente, no agora? Porque você consegue fazer o reino dos céus na sua vida e na sua casa agora. Sendo humilde, sendo justo, sendo paciente, temente a Deus, conferindo as Escrituras, lendo as Escrituras, entendendo as Escrituras, praticando aquilo que Cristo ensinou, você pode ter um pedacinho do reino do céu na sua casa, na sua igreja, na sua vida. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Nós sabemos que essa Babilônia corrompe, consome, corrói a sua vida. Mas independente disso, você tem um Deus de justiça e Ele consegue fazer da sua vida um reino do céu aqui. Vamos dizer assim, um protótipo, uma experiência, uma degustação do que realmente nós vamos viver no verdadeiro reino celestial. Você consegue viver o reino do céu se você praticar as bem-aventuranças que Cristo está dizendo ali no Sermão do Monte. Olha só, as pessoas perguntam, mas Ricardo, é quase que impossível você ter um reino do céu na sua casa, na sua vida. Eu sei que é quase impossível, mas o quase não é tudo. O quase não é a totalidade. Você consegue sim. Mesmo se você passa por problemas pessoais, né? Seus problemas particulares, financeiros, conjugais, filhos, trabalho. Mas se você se equiparar tudo isso e entregar ao verdadeiro doador da vida, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso e conhecer a verdadeira função de Cristo Jesus, Ele resolve para você. E você tem uma vida próspera dentro da sua casa. E você vai ter uma vida diferente do jeito que você quer. Às vezes você nem imagina, mas você vai ter. O reino de Deus, ele está muito próximo. Sabe por quê? Porque ele está aqui, ó, no nosso coração e também na nossa mente, quando você entende aquilo que ele espera de você. Jesus chamou aos seus discípulos e aquela multidão para dizer o seguinte, vocês me conhecem, né? Vocês me conhecem. Agora eu preciso dizer para vocês o que eu espero de vocês. E aí ele lança o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Aí ele lança aqui muitas outras coisas. E você precisa entender que deixar de romantizar Jesus. Vou explicar melhor. As pessoas falam, bom, Jesus me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o coração que eu tenho. Na hora certa eu vou ser salvo porque Jesus é amor. Calma lá. Eu já falei sobre isso em alguns lugares. Existe uma regra de conduta também no céu. Existe uma regra de conduta também para estar com Cristo Jesus. Existem suas leis, seus mandamentos, existe o Sermão do Monte. Existem algumas situações que a Bíblia nos coloca para que você possa andar em conformidade com o que Cristo espera de você.
Ele disse aqui que você precisa entender da justiça de Deus. E justiça requer o quê? Requer um padrão, uma regra, uma lei. Não estou sendo legalista. Eu estou sendo o quê? Bíblia. Aquilo que a Bíblia está dizendo e aquilo que Jesus colocou ali é o que eu preciso fazer. Então entenda bem aqui comigo, ó. Sermão do Monte, exemplo de Cristo, aquilo que Cristo pede, aquilo que Cristo me fala para fazer, é aquilo que eu tenho que fazer. Ele não é a prioridade na nossa vida? Se ele pede, então eu preciso fazer justamente aquilo que ele diz. Então, quando os discípulos entenderam a mensagem, quando eles observaram que aquele homem diferente, aquele homem abençoado, aquele homem que tinha uma fala totalmente diferente, aquele que andava diferente, aqui parafraseando aquela música do Padre Zezinho, né? Falar como Jesus falou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria. É linda essa música. Então é isso que a gente precisa entender. Quer fazer uma modelagem? Faça de Jesus. Pegue o exemplo de Jesus. Pegue as regras de conduta que ele coloca. Você é capaz de orar e, ao mesmo tempo, amar o seu inimigo? É difícil, né? Eu sei que é. Mas é aquilo que Jesus nos coloca e é aquilo que a gente precisa entender. Muito bem, essa é a reflexão do nosso Buscando o Reino de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Falamos aqui um pouco do reino, nós temos muita coisa ainda para falar e eu agora convido você a fazer uma oração, a fazer aí essa ponte de ligação entre o céu, o verdadeiro reino e esta terra que, está muito perto de acabar. Preste muita atenção, estude profecia, estude Daniel, estude Apocalipse, que você vai entender o que eu estou falando. E se você não entende, não tem problema, me mande uma mensagem que a gente pode fazer um estudo sobre profecia. Vamos orar? Convido você agora, abaixe sua fronte, feche seus olhos e oremos a Deus. Maravilhoso Pai Deus querido, a Ti toda a honra e toda a glória. Pai querido, muito obrigado pela reflexão que nós fizemos hoje do livro do seu servo Mateus, do evangelista Mateus, onde ele relata o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7, e nós aprendemos sobre aquilo que Cristo espera de nós. Muito obrigado. Abençoai quem está nos ouvindo agora. Abençoai todas as famílias. Abençoai, Pai querido, a minha casa. Abençoai a minha família. Abençoai, Pai querido, toda a humanidade que necessita da sua salvação. Muito obrigado, nós oramos em seu nome. Amém. Muito bem, se você gostou, fique ligado, terá novos vídeos, novas reflexões do Buscando o Reino, e eu fico muito feliz de você estar aqui até o final. Até a próxima, e lembre-se, Deus é contigo. Tchau!